Então, estamos no ar aqui agora para falar um pouquinho sobre violência no futebol. Tivemos cenas lamentáveis aí nesse meio de semana, né, com os torcedores do Santos. Torcedores não, alguns poucos vândalos ali na Vila Belmiro. Godos e visigodos também. Exatamente, atirando bomba, né? A delegação do Corinthians um dia antes tentou ir para Santos, teve protesto, teve que voltar para São Paulo. Então, para falar um pouquinho sobre a violência no esporte, como combater a violência, está no ar agora com o César Saad, delegado, que pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto conosco. Ô, doutor Saad, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, mas esse negócio de violência, em programas de televisão, eu já fiz um com o comandante da Polícia Militar, com o oficial que coordenava os estádios, mas é uma coisa que não termina. É igual, olha, e só aumenta. Olha o que a torcida do Santos fez, entendeu? Para todo lado tem isso. Doutor Saad, como é que faz? Não tem conserto? Bom dia, Milton, prazer falar com você novamente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Foram cenas lamentáveis. A violência no futebol, ela é um fator mundial, e o que a gente precisa é realmente penas duras, um trabalho preventivo, principalmente preventivo da polícia, o repressivo também, né, com o endurecimento das leis, e é dessa forma que a gente vai combater esse tipo de crime que ocorre nos estádios. Mas já adiantando aqui, e aproveitando o espaço sério do jornalista que você só para trazer como informação em primeira mão, ontem, pelo nossa ferramenta de reconhecimento facial que a Polícia Civil tem, nós já temos 7 torcedores do Santos identificados que arremessaram aquelas bombas no estádio. O advogado da torcida já entrou em contato com a gente, eles serão apresentados essa semana e vão responder criminalmente pelo arremesso dessas bombas no gramado. Mas por enquanto, doutor Saad, eles estão presos? Não, Milton, eles foram identificados pelo nosso sistema de reconhecimento facial. No dia, as imagens mostraram como é que foi. A Polícia Militar interviu para conseguir tirá-los eles dali de trás do gol, de onde estava sendo feito aqueles arremessos, enfim, quebraram uma parte do alambrado também que foi jogado no gramado. Essa pessoa também já está identificada, esse torcedor. E agora nós vamos seguir com o inquérito policial. Obviamente que se houver a necessidade, e a gente trata dessa forma, não só como um crime do Estatuto do Torcedor, mas como uma associação criminosa, eles serão punidos e, obviamente, podem sim ter a sua prisão decretada. Agora, doutor, a verdade é que esse tipo de violência aí, devido a maus resultados deste ou daquele time, uma coisa que tem que terminar. Não tem jeito, só dar uma suspensão aí no cara, sei lá como é que é. O senhor que é o delegado, o senhor sabe. Agora, não tem jeito de coibir isso, que é uma coisa que estou escutando desde a Rádio Bandeirantes nos anos 70, entendeu? Com Fiore Gilhote e grande companhia da Rádio Bandeirantes. Esse negócio só aumenta, doutor. Milton, tem razão, né? A violência no futebol, ela, como a gente falou, ela é mundial e ela já vem de décadas. Hoje, as ferramentas que a gente tem, não só de investigação, mas de prevenção. Alguns estádios do Brasil já têm o reconhecimento facial. Hoje nós vamos trabalhar no jogo do Palmeiras, e lá é um estádio hoje onde é 100% reconhecimento facial. O torcedor não entra se ele não tiver o rosto identificado, o CPF cadastrado. Isso facilita muito o nosso trabalho, e esse trabalho principalmente de inibir a ida desse torcedor que está indo para cometer qualquer tipo de crime dentro do estádio. Agora, doutor, há possibilidade de apresentar os nomes dessas pessoas, ou tem que ter um trâmite aí judicial, esse negócio todo? Milton, durante a semana, com certeza sim. Eu acho que se a pessoa foi no estádio, cometeu o crime, muitos desses torcedores se valem da covardia, né, de estarem em maior número, muitas vezes de não ter o seu rosto identificado, porque está com o rosto coberto, não quer ser identificado, mas com certeza sim. Mas como eles ainda não foram ouvidos, eles serão, durante essa semana agora, chamados na delegacia. Nós já temos a qualificação de todos eles, com certeza posteriormente responderão a processos. Esse processo ele
ele é público, então não há o menor problema deles serem identificados, até porque também um outro trabalho paralelo que a gente faz como uma pena acessória, eles irão, todos eles, por pelo menos um ano, durante todos os jogos do Santos, se apresentar no batalhão da Polícia Militar para cumprimento dessa pena acessória. Essa coisa lamentável, doutor, não é só privilégio, entre aspas, da torcida do Santos. Todas as torcidas aí pisam na bola. E tem dado resultado esse seu trabalho. Outras torcidas, os moleques do Santos aí, as pessoas do Santos, 7 pessoas, já estão com, olha, sem dúvida alguma, eles estão já amedrontados. Esses nunca mais vão fazer aquela vergonha, aquele vandalismo lá da Vila Belmiro, prejudicando o clube. O Santos já cai, não cai, ainda vem uma meia dúzia ou 10 tontos lá, que são torcedores contrários ao Santos. E tem mais de outros times, já teve reconhecimento facial também, doutor? Sim, Milton, com certeza, nós também concordo com você, a gente sabe, são todas as torcidas, né, de todos os clubes, não só de São Paulo, não é uma coisa específica de São Paulo, é do Brasil, é do mundo. Torcedores sul-americanos, nós temos as competições, aí a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores, onde nós temos não só a questão da violência, mas como a questão do racismo, tá? Nós já tivemos sim outros casos de torcedores, inclusive da Mancha Verde, aproveitando que hoje é o jogo do Palmeiras, que foram também identificados pelo reconhecimento facial. E aproveitando o espaço aqui, o atleta do Santos, o Bruno Mezenga, que recentemente foi vítima de racismo pela internet, ele também teve o autor que o xingou identificado pelo reconhecimento facial. Nós conseguimos a rede social dele, ele foi identificado e ele foi esta semana na delegacia, e como houve uma alteração legislativa, ele já responde pelo crime de racismo, não é mais injúria, e sim um crime de racismo, onde a pena é muito maior, e é dessa forma que a gente trabalha e espera que isso diminua, que não exista mais. É inadmissível o crime de racismo, um atleta ser xingado, né, enfim, de macaco como ele foi, e foi esse o trabalho da Polícia Civil durante essa semana. Ele foi lá na delegacia prestar depoimento. E falou o quê? Foi sem querer? Ele falou que ele estava muito nervoso, porque ele estava na aula, na faculdade, e o Santos tinha ido a partida tinha ido para as cobranças de pênalti contra o Bahia, e que quando o Bruno errou o pênalti, né, o que acabou gerando a desclassificação do Santos, ele ficou muito nervoso e acabou cometendo esse crime. Ele foi indiciado por racismo, ele vai responder o processo por racismo. Tá? Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é a primeira vez, porque essa alteração legislativa é recente, mas já é a primeira vez que um torcedor está sendo autuado por racismo aqui no Brasil. Doutor, o senhor já imaginou se lá atrás a gente já tivesse esse reconhecimento facial, muito cara aí não ia nem passar na rua onde tem estádio, viu? Porque isso vem de muito tempo, mas agora, graças ao trabalho da Polícia Civil também, vocês estão de parabéns. É isso, Milton, exatamente. Se a gente tivesse isso já no passado, com certeza a gente já poderia ter prevenido diversos outros confrontos. Mas tudo bem, a gente vai trabalhar daqui para frente, é uma ferramenta que tem que ser aprimorada, a gente vem trabalhando, é uma força-tarefa, junto com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para que a gente possa, de vez, banir esses criminosos que frequentam o estádio. Meu caro Cimate, a pergunta para o doutor. Alô, Cimate. Milton, eu queria fazer uma pergunta ampla aqui para o delegado sobre a violência no futebol, né? Porque, assim, eu tenho a impressão, viu, delegado, que a coisa lamentável da violência, ela era muito maior ali no começo dos anos 2000, talvez tenha sido o pico de violência no futebol brasileiro, e melhorou. Você acha que essa tendência é retomar aquela violência do começo dos anos 2000, e como fazer para evitar isso? Cimate, bom dia, prazer falar com você. Com certeza, nos anos 2000 eram brigas maiores, eram brigas generalizadas, que isso foi diminuindo, sim, né? Foram medidas que foram sendo tomadas pelas forças de segurança, que
fez com que isso fosse sendo reduzido, e não, eu acho que na verdade a tendência é isso diminuir. A gente vê cada vez mais um diálogo do poder público com as torcidas organizadas. Aqui em São Paulo a gente tem até um diálogo entre as torcidas. Nós fazemos reuniões praticamente semanais com as torcidas para que a gente possa, e eles colaboram muitas vezes com essa questão da logística, da ida, da volta ao estádio. Aqui a gente faz um trabalho com o 2º Batalhão de Choque, que realmente isso é exemplo para o Brasil inteiro. A gente sabe que em outros lugares do Brasil também isso existe, mas eu respondo aqui por São Paulo. Então, assim, é um trabalho preventivo que a gente faz e que realmente surte bastante efeito. Então, a tendência é que isso diminua, e hoje, com essas ferramentas de investigação também, a gente conseguir identificar esses torcedores, isso acaba desencorajando eles de irem ao estádio. Ô, doutor, só uma curiosidade, eu queria saber, o senhor é delegado da Polícia Civil há muito tempo, qual a sua trajetória? Por favor. Milton, eu sou delegado aqui no estado de São Paulo há 14 anos, né? Eu comecei nos plantões policiais, na cidade de Guarulhos, depois eu vim para São Paulo, aqui na capital, onde eu exerci também a função de delegado plantonista. Depois eu fui alguns anos delegado do Garra, e o doutor Nico me convidou há 4 anos para assumir essa delegacia do futebol. A gente gosta bastante de futebol, eu sou um entusiasta, então muitas vezes eu faço, nas minhas horas de folga, eu uso para poder estudar, trabalhar, de que forma que a gente pode contribuir para a melhoria do futebol, principalmente nessa parte da questão da violência, do racismo, da manipulação de resultado, e é assim que eu acredito que a gente vai conseguir melhorar. Doutor, é o seguinte, hein? Cuidado com o doutor Nico, hein? Eu soube que o senhor queria chamá-lo de corintiano. Ele ia te destituir, ia mandar você lá para Tapiratiba e Caconde. Não, o doutor Nico estava com a gente lá na quarta-feira, foi quem tomou a frente lá de tudo que estava acontecendo, junto com o pessoal da Polícia Militar lá da Baixada, que também faz um trabalho brilhante. Ele que junto com o pessoal do BAEP e da Polícia Militar lá da Vila Belmiro, coordenou toda a ação que poderia ter causado um dano muito maior. Nós não tivemos ninguém machucado, apesar de tudo aquilo. Nossa preocupação naquele primeiro momento, eu estava dentro do gramado com o Dr. Nico, era a integridade física de todo mundo. Tinha muitas mulheres trabalhando, a gente estava muito preocupado com a dispersão das famílias, tinha muita criança no jogo, e graças a Deus nós não tivemos ninguém machucado naquele momento. E aí, Guilherme Cimatti? Então, eu quero reproduzir a pergunta aqui do maior historiador esportivo do Brasil e um prazerzaço tê-lo como amigo, Fernando Galupo. O trabalho que o Galupo faz é impressionante. Bom, trabalho junto com ele, é um cracaço. Ele pergunta o seguinte aqui: se possível, pergunte a ele na questão da violência se o poder público não poderia se basear no relatório Taylor, que foi adotado na Inglaterra nos anos 80 e mudou todo o cenário de violência no país. É possível isso, doutor? Se basear no relatório Taylor? Sim. Na verdade, algumas medidas que foram tomadas na Inglaterra, o país contou muito com uma alteração legislativa, né? Ou seja, o endurecimento das leis. E a gente precisa muito aqui, porque como a gente lida com esses torcedores diariamente, o que fica aqui é aquela sensação de impunidade. Quer dizer que assim, eu vou praticar o crime, eu vou lá, depois eu respondo o processo, vou uma vez por mês assinar lá no fórum que eu compareci, que eu estou colaborando com o poder público, ou então eu vou prestar um serviço à comunidade, ou eu vou pagar uma multa. E o que a gente precisa é esse trabalho do endurecimento das leis, para que realmente eles entendam que é como eu faço aqui em São Paulo, como a gente faz a Polícia Civil, aqui a Polícia Militar, de tratar isso não só como uma simples briga e um crime de lesão corporal, e sim como uma associação criminosa. E aí sim é o que gera o pedido de prisão, é o que gera o encarceramento desse torcedor, porque na verdade isso são crimes. Uma pessoa, veja o que eu sempre falo, e inclusive para eles nas reuniões, uma pessoa ser espancada no chão por outras 5, 6 com barras de ferro,
Isso não é lesão corporal. Meu Deus. É tentativa de homicídio. Entendeu? E é dessa forma que a Polícia Civil vem tratando esse tipo de conduta, que há já algum tempo não tem aqui no estado de São Paulo. Mas independente de há algum tempo ter ou não, é dessa forma com que a gente trata. Mas com certeza, no relatório Taylor, com certeza houve um endurecimento das leis, e é isso que a gente precisa no Brasil. Ô doutor, não sei se o senhor pode falar, mas qual é que é teu time, desde criança? Torce pra quem? É pro Corinthians, né? Não é, Milton, eu sou São Paulino, meu padrinho me fez São Paulino, meu pai é corintiano, e ó, aproveitando o espaço, eu estou com um amigo nosso São Paulino aqui, que gosta muito de você, que está te mandando um abraço aqui, o Fábio Vanguard. Tá aqui com... Opa! Hoje nós vamos ter... Desculpa, doutor, o pai dele, numa viagem que eu fui para Israel, saindo aqui de Cumbica até Portugal, entendeu? E eu estava me sentindo muito mal no avião, porque a minha mãe, ela estava na UTI em Poços de Caldas, o melhor hospital da região lá minha, no sul de Minas. E a situação era complicada, mas eu soube no avião. E aí eu soube o pai do Fábio Weingarten, médico, me deu umas pílulas lá e tal, e eu acabei dormindo. Quando nós chegamos em Tel Aviv, com parada em Lisboa, primeira coisa que eu fui fazer, ir lá no Muro das Lamentações e botar um bilhetinho lá, pedindo saúde para minha mãe. Pois ela durou mais 11 anos. O Milton, o Fábio está aqui escutando você, e o Dr. Maurício Vangarten também é uma pessoa extremamente competente, acho que um dos melhores médicos do Brasil. A família Vangarten é nossa amiga. O Fábio está aqui, está te ouvindo, está acompanhando aqui o programa, e hoje a gente vai ter a presença ilustre do presidente Bolsonaro, palmeirense, está aqui te ouvindo também. Fala, Milton, prazer te ouvir, Milton. É o homem mesmo que está falando? Opa, obrigado por ter chamado de homem, não é para qualquer um, não. Agora, tem uma saraivada contra você aí, e você não perde o bom humor, hein? Você antecipa que vai ser não condenado em nada? O Milton, é um julgamento politiqueiro, né? Não era nem para ter recepcionado a ação, por ter se reunido com embaixadores. Pô, é brincadeira. E tem uma jurisprudência de 2017, o julgamento da chapa Dilma Temer, né? Que simplesmente deixou de existir agora, para esse novo julgamento, para esse julgamento deu. Então, a gente vai ver o que acontece, não vamos adiantar o resultado aqui, mas não será o fim do mundo, não. Agora, o Bolsonaro, você reconhece algum erro que você não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo? Você tem isso na consciência? Falar do que na reunião com embaixadores? Nós falamos do sistema eleitoral brasileiro. 2 meses antes, o ministro Fachin, que estava no TSE, reuniu-se com embaixadores, tá, e deu a sua opinião, né? E terminou lá a reunião com embaixadores, dizendo mais ou menos o seguinte: tão logo seja apresentado o resultado das urnas, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer o ganhador das eleições. Bem, eu convidei os embaixadores, e que essa é a política minha, não é do ministro Fachin, não é de ninguém, é privativa minha, e falei sobre as urnas. Agora, quando você fala sobre as urnas no Brasil, fala que você está atacando. Quando você fala sobre vacina, você é negacionista. Se você fala contra aquele projeto lá da censura, você está tentando contra o Estado Democrático de Direito. É isso que está no Brasil no momento. Você vê deputados federais, muitos deles, não são todos, têm medo de ocupar a tribuna para discutir esse assunto, ficam quietos. Tem medo de ter a página derrubada, de ser caçado numa canetada pelo Tribunal Superior Eleitoral, responder outros processos, entrar naqueles inquéritos do fim do mundo que existe lá no Supremo Tribunal Federal. É um país que está com medo, que está perdendo sua liberdade, perdendo a sua alegria, e não pode discutir o assunto. O que é um deputado federal, um senador? Ele pode discutir qualquer assunto, qualquer. Isso lhe garante, né, o artigo 53 da Constituição, se bem que esse artigo já não existe mais. O deputado não é mais inviolável, né, civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. É um país do medo. É um país que avança cada vez mais na censura. Você vê humoristas sendo censurados,
Você vê gente aí que é ligado, né, às comunicações, exilados, outros presos. Você tem quase 300 pessoas presas em Brasília. São velhinhos, idosos, idosas, mães, chefes de família, que muitos nem tiveram na Praça dos Poderes, de lamento o ocorrido lá, depredação. E daí rotulo isso como golpistas. Que golpista? Golpista é hoje lá, esses dias na Rússia, né? São dezenas de milhares de homens armados, tanques, isso é golpe. Golpe no Brasil num domingo, com pessoas com a bandeira do Brasil nas costas e a Bíblia embaixo do braço, golpe em cadeiras vazias. Pelo amor de Deus, vamos encarar o que foi realmente um ato deplorável de depredação do patrimônio público que tem que ser apurado e punido. E mais ainda, se eu puder continuar aqui, apesar do meu... Fique à vontade. O presidente Lula, né, quando ele tomou conhecimento das imagens, né, a equipe dele, ou ele mesmo, divulgou aquela imagem daquele cara com a camisa minha quebrando o relógio. E a partir daquele momento ele determinou o sigilo de 5 anos. Daí apareceram as fitas, outras imagens, do cara chutando uma porta que já estava aberta, com alguém ali da imprensa fotografando, a agência Reuters, e o general, o chefe do GSI, passeando dentro da presidência, e onde a PF disse que não reconheceu ele como sendo o chefe do GSI. Isso mudou todo o curso da história. Veio a CPI, está sendo apurado, se bem que a CPI, a maioria é governista, mas a população, através das mídias sociais, que ainda tem a liberdade, né, e alguns órgãos de imprensa também, o pessoal vai se inteirando do que está acontecendo. Nós queremos paz, tranquilidade, harmonia, progresso, né, ordem, é isso que nós queremos. E aquilo que ocorreu em Brasília não tem nada a ver com a direita em si. Tem a ver com as pessoas que, segundo o próprio ministro da Defesa, tá, declarou a questão de 4, 5 dias, que não houve uma personalidade central naqueles atos, e quem depredou não foi o pessoal do acampamento, foi o pessoal que vieram em ônibus de fora. Ô, presidente, o negócio é o seguinte, eu falei aqui na Rádio Bandeirantes há uns 20 dias, ao vivo também, como agora, falou, ô Lula, olha pra frente, você ganhou, olha pra frente. Agora, toda a entrevista dele, ele fala em Bolsonaro. Meu Deus, esquece, toca o Brasil. Até quando ele faz aquela live das 5, 6 mil pessoas, que é uma coisa lamentável, né? Só 5, 6 mil pessoas assistindo ele fala dos passarinhos e fala de mim. Eu não sei o que mais ele faz, né? Pensando em mim. E qual é a nota de 0 a 10 que você dá pro Lula até agora? A gente pergunta para a população, que eu converso com o povo, se Deus quiser, daqui a pouco vou estar lá no Palmeiras e Botafogo, né? Gosto de futebol. A gente sempre conversa com o povo. Tá? O que você teve de bom até agora? Nada. Eu até publiquei nas minhas mídias sociais agora há pouco, né? Ele quer aprovar uma reforma tributária, acredite, né? Que ele quer criar imposto para tudo aquilo que faça mal a vocês, à população. Ou seja, refrigerante, produtos no campo, aí a picanha incluída, né? Porque o boi faz pum e produz CO2, tá certo? Gás de efeito estufa, então isso vai ter um imposto maior. Então nós vamos pagar mais, porque o doutor Lula, né, o nosso médico, não sabia, nutricionista, está preocupado com a nossa saúde. Muito bem. O Bolsonaro não sabia, né? Estava falando com o doutor César Saad, e não sabia que você estava. O que o senhor está fazendo aí? Eu tenho um compromisso amanhã aqui em São Paulo, então resolvi antecipar a minha vinda para cá. Acabei de chegar num voo da Gol aqui, e estou na casa de um colega aqui, né? Estou no hotel agora, e nós resolvemos aí, houve o oferecimento por parte de um colega aqui, um advogado, para assistir no camarote dele o Palmeiras e Botafogo. E é um jogo difícil para mim, né? Porque eu sou palmeirense, meu nome é Jair Rosa Pinto, mas quando eu fui para o Rio de Janeiro, com 16 anos de idade, eu adotei lá o Botafogo. E ninguém está entendendo como é que o Botafogo está na frente, né? Cabe a vocês aí desvendar esse mistério, né? Então é um jogo difícil para mim, mas estarei lá torcendo para o Verdão no dia de hoje.
Vai ser 1-0 pro Palmeiras. Eu conheço os negócios, entendeu? Eu acho que vai ser 3, tá? Mas tudo bem. O importante é sair com os 3 pontos de lá. Bolsonaro, muito obrigado e boa tarde, viu? Um abraço, Milton. Até mais. Doutor Saad, como é que vai, doutor Saad? Gostou aí da visita? Milton, eu estava já tomando algumas providências aqui de trabalho e vim encontrar o Fábio Van Garten aqui. Eu tive a surpresa de ele estar acompanhado aqui do presidente. Eu já estou me dirigindo para o estádio também, já tenho alguns trabalhos que a gente já tem que fazer lá, porque hoje a gente monta a delegacia dentro do estádio. Tem as 2 torcidas de Palmeiras e Botafogo, tem problemas, são torcidas rivais, então nós já fizemos reunião ontem com integrantes das torcidas do Palmeiras e do Botafogo, então a gente chega mais cedo no estádio para que o policiamento já esteja lá desde cedo, para que eles cheguem com segurança lá e que não haja nenhum tipo de problema. O senhor vai ver, agora tá todo mundo veaco aí nas torcidas, né? Olha, no máximo alguém vai jogar uma flor no outro, hein? Porque estão com medo, finalmente, porque esse trabalho que vocês estão fazendo é muito bom, mas essa conversa contra a torcida, os violentos da torcida, torcida faz parte do futebol, jogo sem torcida é igual casar sem a mulher. É isso mesmo, Milton, é isso mesmo, a torcida faz parte do futebol. Elas fazem uma festa bonita na arquibancada, a gente sabe que são as organizadas que fazem as músicas, tem as bandeiras, a bateria, tudo isso, cada estado com algum tipo de música, de cultura, mas enfim, essa festa no futebol faz parte e a gente o poder público tem que trabalhar tomando as medidas preventivas para que esses torcedores que utilizam a torcida para brigar, não frequente mais o estádio, para que fique só quem realmente vai para torcer, porque tem muita gente da torcida organizada, a maioria que faz a festa e que vai porque realmente gosta do futebol. Doutor, para completar, você está tendo a visita aí do Fábio Van Garten, que eu conheço de outros carnavais, e ele é árabe, viu? Ele nasceu na Arábia Saudita. O nome dele é Mohamed Fábio, entendeu? Um abraço pro senhor. Um grande abraço, muito prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Bandeira. Tá vendo, gente? Tá vendo, seu Cimate? Quando você faz um bom jornalismo, a sorte ajuda. Como é que a gente ia imaginar que o homem tava lá, hein? O presidente Bolsonaro. Mas, enfim, deu um papinho bom, né, ô Cimate? Você que é meu fiscal. Foi ótima a entrevista sim, Milton. E é isso, né? Falamos também, aliás, um furo de reportagem aqui da Rádio Bandeirantes, que 7 torcedores, até repetindo a informação, foram identificados através das câmeras, né? Ali na Vila Belmiro, torcedores não, criminosos, vândalos, vagabundos, dá pra falar um monte de coisa aqui, que atacaram bombas ali no gramado da Vila Belmiro. Esses torcedores foram identificados e, se tudo der certo, eu espero que seja, eles serão presos em alguns dias, horas, enfim, Milton. Dias, horas, enfim, Milton.